Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Tarô Prevê. Vamos agora para mais um vídeo atendendo um pedido de torcedor, né, que pediu para a gente fazer também a simulação do Flamengo, né, na reta final do Brasileirão, ok? Antes de mais nada, né, lembrando que nós estamos aqui antecipando algumas datas que podem mudar com relação a finais de outras competições que estão acontecendo de forma paralela, mesmo no próprio Brasileirão, às vezes pode até ser que altere alguma coisa, né? E o que importa são os jogos em si. E mesmo os jogos em si, nessa simulação, a gente simula até o final do campeonato, ou seja, até dezembro, né? Até lá tem muita coisa para acontecer, as energias podem mudar, né? Então é uma simulação, é um exercício para a gente ver com as energias de hoje, né? De hoje, como é que é essa tendência. Além disso, a gente, para não ficar um vídeo muito longo, a gente tira só uma carta, né, para cada equipe em cada jogo. E depois a gente vai aqui no canal e, né, por rodada, consultando cada jogo, tirando 3 cartas, com mais tempo, com mais calma, com mais tranquilidade. Tá bom? Então, tenha isso bem em mente. Então, antes da gente fazer a consulta, reconhecendo que nós somos criaturas limitadas, imperfeitas e propensas ao erro, né? Vamos entendendo que Deus, o futuro pertence a Deus e que Ele nos comunica sobre esse futuro e outros ensinamentos através dos seus anjos, dos seus emissários. Exatamente, a gente vai buscar fazer uma rápida e simples oração aos anjos responsáveis pelos oráculos, né? Para que a gente possa estreitar e, de repente, minimizar, né, as chances de erros, tá ok? Te convido para me acompanhar para que seja também, que você também receba as bênçãos desses anjos, desses seres de luz. Vamos lá? Que os querubins, conhecidos como Ufanim pelos hebreus, que contemplam o poder de Deus e por ele são enviados, comandados por Iá, primeiro engendrado e que tem o poder da onisciência, em nome de Ratsiel ou Uriel, nome que significa o fogo de Deus, que pela simbologia arquetípica do tarô nos revelem, se assim merecermos, os seus oráculos como o fizeram a Moisés, e também nos revelem as leis divinas que ordenam a vida tanto espiritual quanto comum. Que assim seja, faça-se, cumpra-se, realize-se, materialize-se. Ok? Bom, nessa consulta em particular, nós vamos diretamente consultar os arcanos menores, né? Enquanto eu embaralho, para a gente entrar na sintonia aqui da reta final dos jogos do Flamengo no Brasileirão 2024. Se você não é inscrito ainda, inscrita é o momento, né? Não custa nada, é instantâneo, é rapidinho. É só clicar aí na se inscrever e aproveita, dá o likezinho no vídeo também. A gente vai entender isso como uma grande motivação, né? Para que a gente continue fazendo esse serviço de forma gratuita e aberta aqui no YouTube, né? Além de ser um reconhecimento do esforço, do trabalho todo que a gente tem de preparar, de gravar, de postar no YouTube, né? Tudo isso demanda tempo e é um trabalho, né? Então é muito legal da sua parte você se inscrever e você dar o likezinho aí, né? Tá ok? Então estamos embaralhando aqui e vamos abrir agora os arcanos menores aqui na mesa para a gente, né, ver quais são as tendências, quais são as energias para o Flamengo em cada um dos jogos que faltam, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui, olha, só nessa tabelinha, só para você entender, né? Do lado esquerdo, olha, em vermelho estão as rodadas, né? Então você tem a primeira 31ª, depois você vê que tem a 17ª, é um jogo atrasado contra o Internacional por causa das enchentes que teve lá no sul, né? Então, esse jogo atrasado. Então, aí você tem as rodadas, ok? Depois você tem as datas dos jogos que vão acontecer. Eu estou com uma colinha aqui, né? Que dá para você ver. Aqui, ó. Dá para você ver, eu estou com a colinha aqui na mão, né? Então, só que esse aqui é preto e branco, a minha colinha.
E das datas, olha, onde está retângulo aí em torno da data é porque é mando de campo do Flamengo, né? O Flamengo joga em casa, ok? Depois, do outro lado da data, tem o time contra o qual tem a logo do time contra o qual o Flamengo vai jogar. E do lado tem a posição na tabela, nessa data que nós estamos gravando esse vídeo, ok? Então você tem a posição daquele outro time adversário na tabela. E aí você tem também esses jogos intermediários aí, como a gente está vendo, né? Na Copa do Brasil, olha, no caso aí o Flamengo vai ter dois jogos possíveis, né? Olha, no dia 20 agora de outubro, tem entre esse primeiro jogo, entre o jogo contra o Fluminense e o jogo contra o Juventude, tem essa semifinal aí com o Corinthians, certo? E depois, lá no dia 10 de novembro, entre o jogo do Cruzeiro e com o Atlético Mineiro, tem a final da Copa do Brasil, ele passando pelo Corinthians, né? O que é bem provável, né? Com todo respeito à torcida e ao time e à história do Corinthians, né? O Flamengo vive um momento melhor no campeonato, tá certo? De um modo geral, pelo menos no campeonato brasileiro, né? Então a tendência é que o Flamengo vá para a final, então é um jogo aí. Então isso pode fazer com que o Flamengo acabe é, usando reservas ou chegue muito cansado do jogo, né? Então isso pode alterar os resultados, né? Fora o fato que a posição também é muito conveniente a gente ver a posição dos adversários, né? Por exemplo, o Cruzeiro está em oitavo, ou seja, é um time muito bom. Não é um jogo fácil para o Flamengo no dia 6 de novembro, e aí o Flamengo vai jogar lá, né? Não joga em casa, não é o mandante. E por outro lado, quando ele pega aqueles times que estão lá embaixo, como o próprio Fluminense aí, que é o primeiro jogo que a gente vai ver, ou o Vitória, olha, que está em décimo, ou o Cuiabá, que está em 19º, né? Olha, jogar contra times lá de baixo não é fácil, a gente sabe, né? Eles dão a vida, não quer perder de jeito nenhum, então não vão dar o jogo fácil para o Flamengo, não. Mas o Flamengo tem bons jogadores, né? O Felipe Luiz está se mostrando um bom treinador. Vamos ver agora. Então tá, eu vou tirar uma carta só para a gente tentar ser o mais rápido possível. Então, primeiro jogo contra o Fluminense. Energias do Flamengo. Energias do Fluminense. Esse jogo, o Maracanã, os dois times têm a concessão para usar o Maracanã. Então, praticamente é a casa dos dois, né? Então, não tem prevalência nesse ponto. Olha só. Para o Flamengo, olha, saiu o 7 de espadas. Olha, isso aqui é uma carta de esperteza, tá vendo? Olha, então, as espadas que caíram, às vezes são ataques, estratégias, táticas, não dão certo, mas a raposinha consegue tirar uma espada lá. Então, carta favorável ao Flamengo. Já para o Fluminense, né? Para o Fluminense já não, olha, saiu o 4 de potes, né? Que é uma carta de inércia, de prisão, tá vendo? Olha, o elefante fica com muito medo de virar a perna, né? De cair, quebrar, se machucar todo. Então, mostra um Fluminense mais tenso, mas jogar contra o Flamengo não é fácil mesmo, né? O Fluminense está lá embaixo, o máximo que o Fluminense pode fazer é não querer perder, né? Mas, de qualquer forma, me parece que as energias estão mais favoráveis para o Flamengo ganhar esse jogo, certo? Muito bem. Agora nós vamos ver sobre esse jogo entre Flamengo e Juventude, né? O Juventude está lá como 14º colocado. Vamos lá, energia do Flamengo para esse jogo, energia do Juventude. Que louco, hein? No jogo anterior, que era contra o Fluminense, né? Que era antes até da semifinal lá da Copa do Brasil, o Flamengo foi com tudo. Nessa aqui, olha o que saiu para o Flamengo, ó, contra o Juventude, né? Olha, saiu o 4 de espadas, olha. O 4 de espadas é uma carta de meditação, olha, de concentração, né? O Flamengo buscando entender, refletir, né? Não é uma carta muito legal para ganhar jogo, não, tá? Lembrando sempre que as energias, elas podem estar favoráveis a uma equipe, mas se essa equipe não aproveitar essas energias, né?
Se o jogador tiver lá e chutar de qualquer jeito, não caprichar, a outra equipe ela pode, né, se sagrar vitoriosa naquela contenda, né? Como já aconteceu comigo alguns jogos que não estava, a energia não estava favorável ao Flamengo, só que a outra equipe não aproveitou, né? Não caprichou, o Flamengo foi lá, tem uma grande equipe, né? Treinador bom, né? E foi lá e ganhou, fez o gol no último, os últimos minutos e acabou ganhando o jogo, simples assim. Então, não é porque as energias estão favoráveis que o time vai ganhar com certeza, tá? Existe o livre-arbítrio. Bom, e para o Juventude? Olha, para o Juventude saiu o rei, né, de tochas, olha. O rei de tochas é o rei do poder, o rei dos desejos, né? O Juventude está lá embaixo, é o 14º colocado. Aquela história, jogar contra times da parte de baixo da tabela não é fácil. Então, mostra o Juventude aqui com muita força, com muita coragem, né? Sabe aquela cara, perdido por 1, perdido por 10? Vamos que vamos para cima do Flamengo, quero saber, né? E vai estar jogando no Maracanã, né? Olha, isso aqui, ó, deixa eu virar aqui para você ver, tá vendo? É mando de campo do Flamengo, né? O Juventude não quer saber. Então, as energias nesse jogo estão mais favoráveis para o Juventude. Olha só, né? Agora, é aquela história, né? Se o Juventude não aproveitar, ou dá empate, ou mesmo o Flamengo pode ganhar, com certeza, né? É bem possível. Mas nesse jogo aqui, né? A tendência é que as energias estão favoráveis ao Juventude. Agora, vamos consultar o tarô para o jogo entre Flamengo e Internacional, né? Que é o jogo atrasado lá da 17ª rodada, certo? Olha, então, o Flamengo vai jogar, observa aí na tabela, ele vai jogar no dia 30 de outubro contra o Internacional e volta a jogar contra o Internacional dia 1º de dezembro, na 36ª rodada, né? Só que na 36ª rodada, o Flamengo é o mandante, vai jogar no Maracanã, tá? Então, no dia 30 de outubro, referente à 17ª, o mando de campo é do Internacional. Então, vamos ver aqui, né? Ó, então, o Flamengo jogando contra o Internacional, né? No dia 30 de outubro, a carta do Flamengo e a carta do Internacional. Olha, saiu para o Flamengo 10 de potes, né? Isso aqui, olha, é uma carta de rede, de conexão, até o desenho fica bem claro assim, né? Esse é um alambique de alquimista, tá? Mostra o quê? Uma equipe muito unida, né? Uma equipe muito coesa, muito tranquila, tá? Muito azeitadinha. E o Internacional, olha, saiu o 5 de tochas, olha. É uma carta de energia criativa. O naipe de tochas é um naipe de ataque, é um naipe de esforço, de brilho e de sucesso, tá? Então, olha, eu vejo uma pequena energia favorável ao Internacional nesse jogo, tá? Não que a energia representada pelo 10 de pote aqui seja ruim para o Flamengo, não, mas essa aqui do Internacional, os 5 de tochas é mais ousada, né? É mais intensa. Então, um pouco favorável ao Internacional. Lembrando aquela história, né? Se o Internacional não aproveitar, vai lá, né? O Arrascaeta, o Pedro não, Pedro não tá jogando, né? Vai o Gabigol, vai o Bruno Henrique, né? Vai o Gerson e faz, né? Ou qualquer outro jogador que o Flamengo tem muitos jogadores bons, né? Mas o Internacional é um time muito bom, né? Então, eu vejo aqui nesse jogo em particular a tendência favorecendo aqui ao Internacional. Bom, agora vamos ver esse jogo contra o Cruzeiro. Observa a tabela, né? Contra o Cruzeiro, olha, o Flamengo vai jogar fora e é um jogo que antecede a final da Copa do Brasil, hein? Tá? Flamengo passando para a final da Copa do Brasil, será que vai preservar alguns jogadores, né? Então, ó, o Flamengo vai estar jogando fora e ainda, né, numa disputa que antecede a final da Copa do Brasil, ok? Então, vamos lá. Vamos tirar uma carta para o Flamengo e uma carta, né, para o Cruzeiro.
Olha, saiu para o Flamengo, olha, saiu o 5 de espadas. 5 de espadas, olha só, é um ferreiro, né, consertando uma espada quebrada. É uma carta de correção de erros, ok? Então, nesse jogo, o Flamengo vai perceber, vai identificar e procurar consertar erros, né? Vai ter resultado durante o jogo ou no final do jogo? Não sei, né? Mas é uma carta mais de erros, né? De consertar erros, de identificar. Já o Cruzeiro, olha a carta que saiu para o Cruzeiro, né? Saiu o Rei de Potes, olha, é um rei de autorrealização. Olha, ele mesmo enche, né, a vasilha dele, né? A taça dele que é de ouro, tá vendo? Então, isso aqui é uma satisfação muito grande. Então, lamento dizer para a torcida do Flamengo que, novamente, né, as energias indicadas pela carta, tá? Nós estamos vendo carta, né? Está mais favorável ao Internacional. Mas, se o Internacional não aproveitar, o Bruno Henrique Arrascaeta aproveita. Pode ficar tranquilo, né? Então, o Internacional tem que aproveitar essas energias aqui para conseguir ganhar esse jogo. Tendência, energia mais favorável ao Inter, ok? Muito bem, agora vamos ver o jogo contra o Atlético Mineiro. Olha, aí é no Maracanã, né? Então, o Flamengo joga no Maracanã contra o Atlético Mineiro, né? Que está reagindo bem, que está fazendo grandes jogadas. Vamos lá, energia para o Flamengo. Energia para o Atlético Mineiro nesse jogo, certo? Flamengo, olha, saiu o 9 de espadas, percebe? É uma carta de heroísmo, de resiliência, né? Ele mesmo com receio, sabendo do poder do oponente, do adversário, ele vai à luta, ele encara, né? O Flamengo vai estar jogando em casa, certo? Então ele encara. O Atlético Mineiro, olha, o Atlético Mineiro, só olha a carta que saiu para o Atlético Mineiro, olha, saiu um 8 de tochas, olha. Esse aqui é uma carta de foco, de disciplina e de redução. Olha, tá vendo? Ele está derrubando uma tocha, né? Uma coluna de fogo. Percebe? Então, é uma carta que mostra o quê? Então, e a tocha, o que que é? É um naipe muito ligado ao ataque, ao brilho, ao sucesso, né? Então, mostra o Atlético também respeitando o Flamengo, né? Não vai correr e querer fazer, tacar demais e abrir as costas de jeito nenhum, né? Então, é uma carta de coragem, de esforço, mas de foco e disciplina, certo? Então, o que que acontece aqui? São duas cartas bem interessantes, né? Onde eu vejo que as energias estão mais ou menos equilibradas, pensando que o Flamengo joga no Maracanã, joga junto com a sua torcida, né? E vai estar já preparado, né? A tendência que eu vejo é mais para um empate nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Bom, agora vem o jogo contra o Cuiabá, né? Cuiabá que hoje está como 19º colocado na tabela, tá bem baixo, né? Então, em tese, o jogo fácil? Sei, né? Não, ó, vai jogar, o mando de campo é do Cuiabá. O Flamengo não está jogando no Maracanã, né? Talvez seja lá na Arena Pantanal, tá certo? Então vamos ver. Carta para o Flamengo, para esse jogo contra o Cuiabá. Carta para o Cuiabá, né? Que certamente está desesperado, não quer perder, não pode perder, né? Tá aqui. Bom, carta para o Flamengo, vamos ver, olha, saiu os 5 de potes, olha, é como se fosse os potes estivessem na prateleira e tivesse um terremoto, né? Aí cai, derruba, vaza, quebra, tá vendo? Olha. Então, essa aqui é uma carta de abalo, né? E de mudanças, ok? Então, não é uma carta favorável ao Flamengo. Eu lamento muito aí dizer isso para a torcida, tá? Nós estamos analisando as cartas e não os times, tá? Vamos lá. E carta para o Cuiabá, olha, saiu a rainha de tochas, olha. Essa rainha de tochas, ela representa o quê, né? Que o Cuiabá, ele vai se deparar com uma certa dúvida, né? Em fazer um jogo mais refinado ou um jogo mais cru, feijão com arroz, né? Vai jogar em casa, diante da sua torcida, precisa dos pontos, né? Como é que o Cuiabá vai fazer? Só que a rainha, ela é
uma carta forte, né? A gente pensa rainha, rei, carta de poder, né? E o próprio naipe de tochas, olha, tem a ver com o elemento fogo, que é um elemento de sucesso, de brilho e de destaque, né? Então, olha, eu diria que, mais uma vez, né, as energias estão mais favoráveis ao Cuiabá. Mas, como a gente conhece o Flamengo, muitas vezes o Flamengo não quer saber, né? Cuiabá não aproveita, vão lá os atacantes, às vezes até o zagueiro e faz gol. Então, né, mas a priori a energia para esse jogo está mais favorável ao Cuiabá. Nossa, agora, olha, jogão de bola, né? Dia 24 de novembro, entre Flamengo e Fortaleza, lá, né? Fortaleza hoje, que a gente está consultando, está em terceiro lugar na tabela, né? Flamengo está em quarto. Então, jogão de bola mesmo, não vai ser jogo fácil, né? Vamos ver aqui, vamos tirar uma carta para o Flamengo, para esse jogo contra o Fortaleza, e uma carta para o Fortaleza. Bom, para o Flamengo, olha, saiu o 2 de potes, né? Ou de vasilhas. Olha, esse aqui representa como se fosse um namoro de criança, sabe? É uma carta de pureza, tem aqui a rosa, né? Então mostra um Flamengo que vai assim de coração puro, leve, tranquilo para o jogo, né? É, sem pretensões, sem ambições, sem medo, sem receio, né? Tá tranquilo, certo? Mas por estar tranquilo, por ser uma carta tranquila, não é uma carta muito de sucesso, de vencer o jogo, né? E o Fortaleza? O Fortaleza saiu, olha, a Lady, né? A senhora ou senhorita de espadas. Essa Lady aqui, ela representa o quê? Uma certa eloquência, arte. Olha aqui, tá tocando um alaúde, tá vendo? Ó? O naipe de espadas tem a ver com a técnica. Então, o Fortaleza vai também querer fazer um jogo bonito, né? Já vai estar mais quase no final do campeonato, né? Então, diante do Flamengo, vai querer fazer um jogo bonito para sua torcida, de um modo geral, tá certo? É uma carta razoável, razoável. Olha, as energias estão um pouquinho mais favoráveis para o Fortaleza, mas conhecendo o Flamengo como eu conheço, né? Eu diria que isso aqui, esse jogo é um jogo mais para empate, ok? Jogo para empate. Bom, o próximo jogo é aquele contra o Internacional, né? Valendo pela 36ª rodada, né? Dia 1º de dezembro. Aí esse o Flamengo joga no Maracanã, né? Jogo contra o Internacional no Maracanã. Vamos ver aqui, vamos tirar uma carta para o Flamengo e uma carta para o Internacional. Olha aqui, olha a carta que saiu para o Flamengo, tá? Saiu o 10 de espadas, né? Olha, 10 espadas é uma carta que traz consigo a ideia de ápice de críticas ou rejeição a algum jogador, ao treinador, ou às táticas utilizadas, ou à equipe como um todo, né? Então, olha, não é uma carta muito favorável, não, mas já houve jogos em que saiu essa carta e o time ganhou. Já aconteceu comigo aqui no nosso canal, tá? Então, não é uma certeza absoluta, né, que aqui o Flamengo perde. Não, tá? Mas não é uma carta agradável, né? Pode ser aquela coisa, tá todo mundo criticando um jogador em especial, ele vai lá, faz gol e é responsável e o time ganha, entendeu? Então é um tipo, assim, basta, né? Chega lá, ó, não aguento mais, para com isso, vamos parar com isso e tal. Então é uma carta assim. Porém, olha, para o Inter, saiu uma carta muito boa, gente. Olha, saiu o 10 de tochas, né? É uma carta de força renovada. Esse aqui é a Fênix, é a ave Fênix que renasce das cinzas, né? O Inter, a gente sabe que é um grande time, tem jogadores muito bons, né? Muito bem treinado, muito forte. Então, essa carta aqui é muito favorável para o Inter. Então, as energias estão aqui, a meu ver, pelas cartas que saíram, estão mais favoráveis ao Inter para esse jogo em particular. Agora, se o Inter não aproveitar, sem dúvida, né, o Flamengo não vai perder essa chance, né, e vai meter bola lá dentro, né? Mas
as energias estão mais favoráveis aqui para o Internacional. Deixa eu mostrar aqui de novo a carta que eu acabei falando e não mostrei, olha. Olha aqui a carta que saiu para o Flamengo, olha, 10 espadas, tá vendo? Tá? Então, é o fim de um processo, né? Mas para o Inter, olha que saiu, olha, saiu o Ave Fênix, né? O 10 de tochas, olha, renovação, né? A tocha tem a ver com o elemento fogo, que é o sucesso, o brilho, o destaque, o orgulho, ok? Muito bem. Então, energias mais favoráveis para o Inter nesse jogo. Bom, agora vamos ver sobre o jogo contra o Criciúma, né? Que hoje está em 12º lugar na tabela, né? Contra o Criciúma. Vamos ver lá. Esse jogo vai ser fora, né? Não vai ser no Maracanã, vai ser lá. O mando de campo é do Criciúma, então possivelmente no campo lá do Criciúma, ok? Vamos lá, tirar uma carta para o Flamengo e uma carta para o Criciúma, que já surpreendeu muito o time grande, né? O Criciúma vai estar jogando em casa, diante da sua torcida. Bom, o Flamengo, olha, carta que saiu, olha, 9 de pote, né? Ou vasilhas, ok? Esse 9 aqui, ele traz a ideia do quê? De experiência, de confiança. Olha a cabra lá sobra, né? Como uma pessoa mais madura, que não se abala com qualquer coisa, né? Olha aqui, então um equilíbrio emocional muito grande, né? Então o Flamengo entra assim muito tranquilo, muito seguro de si para o jogo. E o Criciúma, olha, o Criciúma saiu, né? O 9 de tochas, olha. O 9 de tochas, ele traz a ideia de heroísmo ou de sacrifício, né? Aqui na mitologia, o lobo comeu o rei, né? O rei é o sucesso, é o poder, a realização, né? Então, tem que sacrificar o lobo, né? Para que liberar o rei, certo? Então, é um sacrifício para alguma coisa melhor ali na frente, tá? Então, é uma carta razoavelmente favorável, boa para o Criciúma, ok? Olha, pelas cartas que saíram, eu acho que as energias aqui estão mais para um empate para esse jogo em particular, ok? E finalmente o último jogo que é contra o Vitória, né? O Flamengo vai jogar em casa, no Maracanã, contra o Vitória que hoje está em 17º lugar no campeonato, né? Final de campeonato. Então vamos lá. Vamos ver aqui, contra o Vitória, energia para o Flamengo, nesse jogo contra o Vitória. E energia para o Vitória, tá? Bom, carta do Flamengo. Olha, saiu 3 de espadas, olha. Espadas tem a ver com as decisões, né? Magoa o coração que chora, né? Que chora sangue, tá vendo? Ó, decisões que depois não são legais, não são favoráveis aí, né? O Flamengo, aparentemente, né, não vai passar um final bom aí, um final de temporada aí, em termos de Brasileirão, né? Positivo. E o Vitória, olha, saiu o As de Tochas, né? Que é uma nova paixão, é uma carta assim de pique, opa, legal, bacana, vamos lá. Ou pelo menos um golzinho, né? Pode ser uma vitóriazinha contra o Flamengo em pleno Maracanã. Então, o que nós vimos aqui, né? Uma chance, realmente, as energias me parecem mais favoráveis aqui para o Vitória, né? O que nós vimos aqui, flamenguista, né? E adversários? Me parece que o cenário todo está mostrando que o Flamengo abandona um pouco o Brasileirão, né? Ele vai arrumar a casa com técnico novo, cuidar às vezes de outro campeonato, né? Fazer os testes que precisam serem feitos, tá certo? Então, é o que se está aparecendo, né? O que você acha? Comenta aí, olha, obrigado pela audiência, nosso vídeo ficou longo, né? Como era previsto. Tudo de bom, te espero no próximo vídeo, forte abraço, boa torcida, tchau, tchau.